A história de Caim e Abel não é apenas um dos primeiros relatos bíblicos. É também o primeiro registro de uma tragédia humana. Dois irmãos, nascidos do mesmo ventre, criados pelos primeiros seres humanos, Adão e Eva, mas separados por algo invisível, mas fatal: o coração. Caim foi o primogênito. Seu nome significa adquirido ou criado. E Eva, sua mãe, declarou com alegria: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Logo depois nasceu Abel, cujo nome significa vapor ou sopro, algo breve, passageiro. E isso já era um presságio do que viria. Os dois seguiram caminhos diferentes. Caim se tornou lavrador, trabalhando a terra com esforço, lidando com o suor do rosto, como havia sido decretado a seu pai após o Éden. Abel se tornou pastor de ovelhas, guiando rebanhos, vivendo em meio à criação animal. Mas tudo se intensifica quando os dois decidem oferecer algo a Deus. Era um ato de devoção, um momento de entrega. Abel trouxe das primícias do seu rebanho o melhor, os primeiros nascidos, os mais fortes. Caim trouxe frutos da terra, mas o texto sagrado sugere algo diferente. Ele trouxe uma oferta comum, nada que indicasse sacrifício, nem entrega verdadeira. E então, Deus olhou com agrado para Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Nesse momento, algo se quebrou dentro de Caim. O rosto dele caiu, diz o texto. A frustração tomou conta. Mas era mais que frustração. Era orgulho ferido. Era o sentimento de não ser aceito. Era o tipo de dor que, se não for tratada, se transforma em fúria. Deus então se aproxima de Caim. E aqui vemos algo profundo. Deus não o ignora. Pelo contrário, ele fala com Caim, oferece conselhos, abre uma porta de mudança. Por que estás irado? Por que caiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não serás aceito. Mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas cumpre a ti dominá-lo. É uma conversa íntima, como a de um pai com um filho rebelde. Deus está dizendo: Caim, ainda há tempo. Você pode vencer isso. Você pode dominar essa raiva. Mas Caim não escutou. Pouco tempo depois, ele convida Abel para ir ao campo. Um ambiente afastado, silencioso, longe dos olhos dos pais. E ali, sem aviso, Caim ataca. O primeiro sangue humano é derramado. O primeiro assassinato. Um irmão matando o outro. A Bíblia não nos dá detalhes da luta. Mas não precisa. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Abel, o homem de fé, está morto. E Caim está manchado. Então Deus pergunta: Caim, onde está Abel, teu irmão? E Caim responde com uma pergunta que atravessa os séculos: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Mas Deus já sabia, e responde com dor: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue de Abel, mesmo sem voz, gritava justiça. E Deus ouve. A partir disso, Caim é condenado. A terra, que antes produzia com esforço, agora não dará mais sua força. Ele se tornaria errante, fugitivo, sem paz. Um homem marcado não apenas por Deus, mas pelo que havia dentro dele. Mas aqui vem algo surpreendente. Deus não mata Caim. Ele o protege. Coloca nele um sinal para que ninguém o mate. Um assassino, protegido pelo próprio Deus. Por que Deus faria isso? Essa talvez seja uma das maiores lições da história. Deus mostra que a justiça não precisa vir por meio da vingança, e que até aquele que cometeu o pior crime pode receber uma chance, mesmo que carregue sua culpa pelo resto da vida. A história de Caim e Abel não é só sobre inveja, é sobre escolhas. Caim escolheu ignorar a advertência de Deus, escolheu alimentar a raiva, escolheu calar a voz da consciência. Mas tudo começou com um coração dividido. Quantas vezes em nosso dia a dia fazemos como Caim? Entregamos a Deus algo qualquer. Não damos o melhor de nós. E quando as coisas não saem como esperamos, culpamos os outros. Sentimos raiva, inveja, ressentimento. Mas Deus ainda faz a mesma pergunta: por que estás irado? O pecado está à porta, mas você pode dominá-lo. E sobre Abel? Ele morre sem dizer uma palavra. Mas o livro de Hebreus, no Novo Testamento, diz que
Pela fé, Abel ainda fala, mesmo depois de morto. Sua vida foi curta, mas sua adoração foi verdadeira. Ele agradou a Deus. Ele deu o melhor. E isso basta. Abel nos ensina que o valor da vida não está em quanto tempo vivemos, mas em como vivemos. Ele viveu com fé, com entrega, com autenticidade. Caim nos lembra do que acontece quando alimentamos sentimentos destrutivos. E pior, quando recusamos ouvir a voz de Deus. A tragédia desses dois irmãos continua sendo um espelho para a humanidade. Vivemos tempos em que os laços familiares estão fracos. Irmãos se afastam, se odeiam, se ferem. Muitas vezes não com pedras, mas com palavras, atitudes, silêncios. A pergunta de Deus ainda ecoa: onde está o teu irmão? E a resposta certa não é, não sei. É, está comigo. Eu cuido dele. Eu o amo. Porque no fundo todos somos guardadores uns dos outros. Se essa história falou com você, se algo dentro de você se moveu ao ouvir essas palavras, então compartilhe. Deixe seu like, se inscreva no canal e continue com a gente nessa jornada pelas histórias bíblicas, histórias que não ficaram no passado. Elas ainda respiram, elas ainda falam.